Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia a todos que estamos vivendo esta quarentena com preocupação, com medo, com falta de saúde. Jesus Cristo não falha. Deus não falha no seu projeto para a humanidade. E é esta esperança que temos que testemunhar e viver. Vamos refletir no Salmo 105, que nos fala de duas realidades: a bondade do Senhor e a infidelidade do seu povo. O salmista resume neste salmo de forma poética toda esta constante da nossa vida. Por um lado, a bondade de Deus que acompanha o seu povo na história da salvação. Por outro lado, a infidelidade constante. E diz São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 11, referindo-se a este salmo: estas coisas foram escritas para nos admoestar e instruir a nós que já chegamos ao fim dos tempos, já estamos no tempo do Espírito Santo, dos tempos da Igreja, do projeto de Deus que envia o seu Filho, que não sabemos quando terminam, mas são os últimos tempos segundo a nossa fé. E diz o salmista: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo o louvor que Ele merece? Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo, e exulte na alegria dos eleitos, e me glorie com os que são vossa herança. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos. Logo esqueceram o vosso amor prodigioso e provocaram o Senhor no mar vermelho, mas salvou-os pela honra do seu nome, para dar a conhecer o seu poder. Ameaçou o mar vermelho e ele secou. Entre as ondas os guiou como em deserto. Dos seus perseguidores os salvou e do poder do inimigo os libertou. Seus opressores afogaram-se nas águas, tanto assim que não sobrou nenhum sequer. Então tiveram fé na sua palavra e cantaram em seguida o seu louvor. Mas bem depressa esqueceram as suas obras. Não confiaram nos projetos do Senhor. No deserto deram largas à cobiça. Na solidão eles tentaram o Senhor. Concedeu-lhes o Senhor o que pediam e saciou a sua gula e seus desejos. Invejaram a Moisés no acampamento e a Arão, o consagrado do Senhor.
Abriu-se a terra e ali tragou Datã e sepultou o bando todo de Abiram. Um fogo consumiu seus seguidores, uma chama devorou aqueles ímpios. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos e visitai-me nas minhas angústias com a vossa salvação. Na leitura que nos propõe de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 10 e 11. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ainda mais, nós vos glorificamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. O Salmo e a leitura dizem-nos que, apesar do pecado, Cristo nos redimiu com o seu sangue. Antes de nós darmos o passo da conversão, da mudança de vida, já o Senhor se antecipou com o seu sangue e redimiu-nos. Mas necessitamos de aderir ao projeto de Jesus Cristo. Nós somos um povo de imigrantes, sobretudo no século XX e agora no século XXI. Antes fomos descobridores, mas no último século somos um povo de imigrantes. E como portugueses estamos espalhados um pouco por todo o mundo. E uma das constantes tem sido honrar Portugal, dos seus valores. Não tem sido fácil. E neste momento, nós na imigração estamos numa situação muito ambígua. Por um lado, estamos a esquecer de onde viemos, a nossa família, as nossas dificuldades, os nossos problemas e, por outro, os nossos jovens caminhando para a frente. É assim a vida, mas temos que saber que nenhum povo é grande esquecendo a sua história. Se esquecermos o nosso passado, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, se não tivermos estas três dimensões, não vamos longe. Foi assim ao longo da história, em todos os acontecimentos. Temos muitas promessas, muitos ideais vindos de fora, etc. Nós hoje, como povo português, estamos de parabéns. No dia 23 de maio do ano 1779, o Papa Alexandre III, que foi eleito Papa em 1159 e viveu mais 2 anos, partiu para o Pai em 1181, emitiu a bula Manifestes Probatum, em que reconhece Portugal como um reino independente. E isto tornou-nos um dos países mais antigos da Europa e do mundo, com as fronteiras delineadas há muitos séculos. Primeiro que Espanha, primeiro que França, primeiro que Alemanha, primeiro que Inglaterra, porque a questão da Irlanda, etc. Nós, territorialmente, somos um país definido há muitos séculos, mas também muito atormentados por ideias que vêm de fora e que nos incomodam, sobretudo no último século, ideias que vêm de fora e que nos têm perturbado. Esta bula declarou o condado portucalense independente do Reino de Leão e Dom Afonso Henriques, que está sepultado na igreja de Santa Cruz, em Coimbra, como soberano.
Reconheceu ainda a validade do Tratado de Zamora. Tinha havido um tratado assinado entre Portugal e o Reino de Castela, que não é a Espanha de hoje, só Castela, assinado a 5 de outubro de 1143, em Zamora, pelo rei de Leão e Dom Afonso Henriques. Portanto, nós como povo estamos de parabéns neste dia em que o Papa declarou que era a autoridade na época, declarou Portugal como independente. Nós, no Salmo desta manhã, podemos refletir, por um lado, a fidelidade de Deus, por outro lado, a infidelidade do povo, de nós. Somos infiéis. E São Gregório de Nissa, que já lemos muitas homilias dele, vem-nos esclarecer sobre o nosso caminho da fé. Nós muitas vezes temos cristãos que são orientados por uma realidade que é o temor, ter medo de Deus. Temos outro grupo de cristãos que andam à busca de milagres, como Deus tivesse os milagres a saldo. E temos os cristãos que procuram entender a grandeza e a profundidade de Deus. E São Gregório de Nissa, um grande santo da Igreja, um padre da Igreja, diz assim: se o amor expulsa completamente o temor, de tal modo que o temor se transforma em amor, então compreenderemos que a salvação nos é obtida pela unidade. Pois a salvação consiste em estarmos todos unidos, na íntima adesão ao único e sumo bem, pela perfeição que está representada naquela pomba de que nos fala o Cântico dos Cânticos. É no Espírito Santo que temos que estar unidos. E temos que, como povo de Deus, caminhar em direção ao Pai, esperando uns pelos outros, para chegarmos à unidade do amor que nos é dado pelo Divino Espírito Santo. Não é vivendo o temor que somos bons cristãos. É buscando a dimensão do amor. É o que parece prender-se das seguintes palavras: uma só a minha pomba, uma só a minha perfeita, é a única filha de sua mãe, a predilética daquela que lhe deu à luz. No Evangelho, a palavra do Senhor nos diz ainda mais claramente. Jesus abençoa seus discípulos, dá-lhes todo o poder e concede-lhes os seus bens. Nestes bens incluem-se também as santas expressões que dirige ao Pai. Mas entre todas as palavras que ele diz e as graças que concede, há uma que é mais importante e como fonte e síntese de tudo mais. É aquela em que nos adverte dos seus para nunca mais se separarem por divergência alguma no discernimento das atitudes a tomar. Mas, pelo contrário, sejam um só coração e uma só alma, procurando, acima de tudo, a união com aquele único e sumo bem. Deste modo, unidos ao Espírito Santo, pelo vínculo da paz, como diz o apóstolo, serão todos um só corpo e um só Espírito, animado pela mesma esperança a que foram chamados. Nós temos hoje, no nosso mundo, o mundo cristão, tantas interpretações. E algumas não procuram nada o amor. É o temor, é a busca de milagres, é a busca de buscar assuntos para divisões, mesmo entre os católicos. O que às vezes diz do Santo Padre. E se invocássemos o Espírito Santo, se invocássemos a ação do Espírito Santo, que o fruto é o amor, não teríamos tanta confusão, como diz São Gregório de Nissa. Entretanto, será melhor referir textualmente as divinas palavras do Evangelho, que todos sejam um como tu, Pai, e estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós. O vínculo desta unidade é a glória. Nenhuma pessoa sensata poderá negar que este nome glória é atribuído ao Espírito Santo, se recordar as palavras do Senhor:
eu dei-lhe a glória que me deste, diz o Senhor no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 22. Foi esta glória que o Senhor deu aos discípulos quando lhes disse: recebei o Espírito Santo. Ele sempre possuiu esta glória, antes mesmo que o mundo existisse, mas recebeu-a também ao assumir a natureza humana. E uma vez que a natureza humana de Cristo foi glorificada pelo Espírito Santo, a glória do Espírito foi comunicada a todos os que participam dessa natureza, a começar pelos apóstolos. Por esta razão, diz, eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, diz João, no capítulo de São João, no Evangelho, capítulo 17, versículo 22 e 23. Por isso, todo aquele que vai crescendo desde a infância até alcançar o estado de homem perfeito, chega àquela maturidade espiritual que somente a inteligência, iluminada pela fé, pode compreender. Então será capaz de receber a glória do Espírito Santo, através de uma vida pura, livre de toda a mancha. Esta é aquela pomba perfeita a que se refere o esposo quando afirma: uma só, e a minha pomba é uma só, é a minha perfeita. Os cristãos que são a sério têm que seguir o caminho dos santos. Santa Teresa d'Ávila, perante a confusão do mundo, perante as perseguições, perante tanta coisa que humanamente não se compreende, ela tem aquele poema tão simples: nada te perturbe, nada te espante, nada te incomode. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E a Jacinta de Fátima, que morreu tão novinha, diz: afastai-vos dos que dizem mal. Fugi daqueles que têm uma palavra sempre para analisar a vida e os outros. E a atitude dos santos e daqueles que recebem o Espírito Santo é curvarmos-nos, rezarmos e invocarmos o Espírito Santo para que saibamos viver a realidade que nos cerca, sem termos medo, como dizia São João Paulo II quando chegou a Roma, vindo lá dos países banhados pelo marxismo, por uma ideologia ateia. Ele: não tenhais medo, Deus sempre venceu na história. Então, com este espírito, coloquemo-nos com humildade diante de Deus e façamos os nossos pedidos. Invoquemos a Cristo, nosso Senhor, que nos deu a vida eterna, e peçamos de coração sincero: enriquecei-nos, Senhor, com a graça da vossa ressurreição. Em primeiro lugar, peçamos por todos os portugueses, os que vivem em Portugal e os que emigramos. Que esta alma grande, esta alma de fé, esta alma de luta, esta alma de solidariedade, de estarmos próximos, que não acabe. E que saibamos ver aquilo que vem de fora, as ideias que vêm de fora, são para nos libertar ou para nos escravizar. São para o futuro e para o bem do povo ou são para oprimir o povo. Que o Senhor, neste tempo, nos ilumine e digamos: enriquecei-nos, Senhor, com a graça da vossa ressurreição. Não permitais que sejamos arrebatados pelo lobo que devora e traídos pelo mercenário que foge, mas fazei-nos ouvir com fidelidade a voz do bom pastor. Enriquecei-nos, Senhor, com a graça da ressurreição. Vós que estáis sempre com os ministros do Evangelho e confirmais a sua palavra com o poder da vossa graça, fazei que as nossas palavras e ações neste dia proclamem fielmente a vossa ressurreição.
Enriquecei-nos, Senhor, com a graça da vossa ressurreição. Sede vós, Senhor, mesmo, aquela alegria que ninguém pode arrancar do nosso coração, para que, livres da tristeza que é fruto do pecado, busquemos sempre a felicidade da vida eterna. Enriquecei-nos, Senhor, com a graça da vossa ressurreição. Pelos nossos irmãos que partiram nesta pandemia, privados da companhia das suas famílias, privados daqueles que mais amavam, pelas famílias, tantas famílias que tanto sofreram por causa desse acontecimento e vão ficar marcados, que o Senhor os liberte interiormente, por todos os doentes, por todos aqueles que vivemos atormentados pelo medo, pela incógnita, o que é que vai acontecer, e para que o Senhor abra a ciência a descobrir a solução, abra o conhecimento e a inteligência dos homens para descobrirem a solução. Oremos ao Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, inspirai os nossos corações na prática das boas obras, para que, buscando sempre o que é melhor, vivamos constantemente o mistério da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Continuamos com a Eucaristia às 6 horas, durante a semana, de segunda a sábado, e à noite, às 9 horas, no nosso terço. E amanhã, como é domingo, celebramos a Eucaristia às 10h30, a ascensão do Senhor ao céu, a alegria de que o projeto de Jesus Cristo, começando aqui, termina na glória de Deus. Todos bom dia.